paz, meus caros irmãos, paz de Deus, Shalom. Agora eu quero novamente tratar um assunto da federação, porém, eu quero dar um esclarecimento que todos precisam saber. Todos os que são da congregação e até mesmo de outras denominações. O sistema de determinadas ou várias denominações está corrompido. Não é só de uma. Hoje está difícil de nós sabermos qual o lugar que nós podemos ir congregar. Por isso que muitos estão congregando em casa. Ainda existem denominações que dá para a gente ir. Porém, caríssimos irmãos, isso vai por pouco tempo, porque aquelas que não aceitarem fazer parte de uma federação serão extintas. E a Congregação Cristã no Brasil realmente faz parte. Eu tive a oportunidade de ver algumas folhas do estatuto dessa federação, que inclusive tenho aqui comigo, mas eu não vou agora ler, porque eu vou tirar cópias para depois então poder ler para vocês tudo que está escrito da forma original, certo? Algumas coisas que nós temos que compreender, eu vou explicar para vocês com detalhes, porque tem palavras ali que parecem até palavras subliminares, que se nós não tivermos a luz, nós podemos ser seduzidos por essas palavras e achar que isso não é nada. Todavia, irmãos, ela já se internacionalizou. Há pouco tempo estiveram alguns membros do ministério novamente na ONU e, pelo que consta, já foi feito alguns trabalhos e até, irmãos, posso dizer que esses anciãos todos que foram sentados por não assinarem esse documento realmente estão de parabéns, são livres da condenação, estão livres por não cumprir esta ordem, que esta ordem não é de Deus, esta ordem que foi dada por esses irmãos, de assinarem. Por isso que eles ficaram irados e tiraram vocês. Então não é motivo de nenhum de vocês ficarem tristes. Existem pessoas, tanto aqui da Europa, da Itália, da Europa, de uma forma até, enfim, vários que estão coniventes com isso, do Brás, de São Paulo, e eu sei que o povo, não estou aqui generalizando, eu sei que o povo não sabe, eles não explicaram nada, detalhes sobre isso, e vocês ainda têm pessoas pró-CCB que colocam que a congregação não faz parte do ecumenismo se o próprio estatuto, pelo menos o que eu tenho de original, se alguém modificar para ler para vocês, irmão, aí é outra coisa, mas o que eu tenho dá para demonstrar claramente que há uma unidade já montada, com instituições, né? E que com os membros, as igrejas membros, que são as igrejas da congregação, e com outras instituições. Eu pergunto, por que colocaram outras instituições? Vocês julguem vocês. Uma igreja pequena, que seja autônoma, ela vai ter que futuramente se agregar a uma federação. E o Brás é uma igreja grande e poderá agregar essa instituição para que essa igreja pequena, seja ela de qualquer outra denominação, possa também estar ligada ali junto com a federação, que tem sim o seu CNPJ ali na ONU. Porque pelo que eu fiquei sabendo, ninguém foi lá tirar a CNPJ. Ou foram mudar o nome, mas eu acredito que não, porque eu já tenho aqui o nome, já tenho estatuto, tudo aqui. Não completo, mas já tenho, né? E já tive a oportunidade de ler alguma coisa, de interpretar alguma coisa. E vou passar para vocês isso, talvez durante a semana.
Mas antes, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu gostaria de dizer que as pessoas que não acreditam em mim, que estão achando que eu estou difamando, que isso, que aquilo, pense o que você quiser. Eu não quero mal de ninguém, mas é verdade. E você, irmão, acredite. Se Deus mostrou para sua esposa, acredite. Se Deus mostrou para o seu esposo, irmã, acredite. Por favor, irmã. Vá em busca, você faça uma pesquisa a fundo. Se quiser entrar em contato comigo, procure-nos. Agora, não seja enganado. Não seja enganado. Não te custa nada você fazer uma pesquisa. Não te custa. Faz o seguinte. Primeiro você pode, para não dizer que sou eu, procuro. Eu não estou aqui divulgando o canal, mas você vai lá no canal do pastor Daniel Verdade em 10 minutos, que o que ele está falando é verdade, irmão. Confere com tudo que eu tenho recebido aqui, inclusive documentações que nós sabemos que deveriam ser, irmãos, analisadas com cuidado pelos membros da igreja. Não quero dizer para vocês, irmãos, que vocês todos são farinhas do mesmo saco, pelo amor de Deus. Eu não quero generalizar ninguém aqui. Porém, o que eu quero dizer é que vocês têm o direito de saber todos os detalhes. Afinal, são vocês que dão coleta, são vocês que trabalham, são vocês. Sem vocês não existiria igreja, porque vocês são a igreja de Cristo. E vocês acham que eu estou querendo mal? Falando dessa maneira? De forma alguma, irmãos. De forma alguma. Você tem que entender o seguinte, irmão. Que a igreja de Cristo somos nós. Individualmente e coletivamente. Entendeu, irmãos? Então, tenhamos cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado para não julgarmos. O que eu tenho falado aqui não é julgar ninguém, eu estou aqui falando a verdade. Então, para você saber da verdade, você tem que entender a palavra de Deus. Primeiro você tem que ler a Escritura e meditar e ver o que o Senhor quer do seu povo. O Senhor sempre foi contra essa junção, desde a Torre de Babel, irmãos, até mesmo desse tal de ecumenismo, que não tem nada a ver, irmão. Entende? Vocês estão sendo enganados. Infelizmente, vocês estão sendo enganados, certo? E eu não tenho nada a pedir perdão. Não tenho mesmo. Porque se eu for querer pedir perdão aqui, irmãos, eu estaria negando aquilo que eu estou falando. Vocês estão entendendo? Vocês têm que entender. Aqueles que são guiados por Deus vão entender, com certeza vão entender. Aqueles que não são, vão me contrariar, vão me xingar, enfim. Porque o que é a igreja, irmão? A igreja é uma união de todos aqueles que foram chamados por Deus. Foram chamados por Deus, os quais pela ação do Espírito Santo, irmãos, creram em Jesus Cristo, que é o unigênito Filho de Deus, foi enviado ao mundo para redimi-lo e livrar-nos de todos os pecados. Por isso que a igreja é definida como sendo um corpo de Cristo. Isso você pode ler em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Agora, a tradução da palavra igreja, irmãos, em latim quer dizer eclésia. Vou dar uma pequena explicação a respeito disso. Eclésia, que por sua vez vem do grego ecclesia, ou ecclesia, que basicamente significa assembleia pública, ou seja, como uma reunião dos que foram chamados. É comum isso, irmãos, escutar que a igreja significa chamados para fora.
E hoje está acontecendo isso. A Igreja de Cristo está sendo chamada para fora desse sistema maligno de federações. É comum nós sabermos. E acontece isso porque no termo original grego, vou dar uma explicaçãozinha, por que é chamados para fora. É formado por uma combinação de duas palavras que significam chamar e fora. Isso é importante, irmãos, até nesse fator, não é? Porque se nós olharmos, é uma verdade absoluta que a igreja, no sentido de seus membros, que é o corpo de Cristo, e que nós somos chamados, irmãos, para viverem fora do padrão pecaminoso do mundo. Porém, não exatamente nesse sentido a palavra igreja é empregada na Bíblia. Nós entendemos isso também, né? E se nós olharmos os escritores neotestamentários, irmãos, nós vamos perceber que eles empregam o grego ecclesia no sentido de reunião de pessoas, ou ajuntamento, ou assembleia, ou congregação. No Antigo Testamento, os autores bíblicos utilizavam o hebraico kahal, né? Que significa multidão humana reunida, para designar a Assembleia do Povo de Deus, ou a congregação do Povo de Deus. Certo, irmãos? Nós vemos isso. Mesmo no Novo Testamento, irmãos, por 2 vezes temos esse termo, que é utilizado para se referir à Assembleia dos Israelitas. Você pode ler lá em Hebreus, não é? O Atos 7:38 e Hebreus 2, versículo 12. Mas todas as outras comunidades locais que estão escritas, ou melhor, todas as outras ocorrências da igreja, da eclésia, foi designada a igreja cristã, tanto no sentido da sua pluralidade, nas suas comunidades locais. Você pode ver isso em Romanos 16, versículo 1, Coríntios 4, 17, 7, 17, 14, 33 e Colossenses 4, versículo 15. Quanto ao seu aspecto, irmãos, é um aspecto universal, destacando sua unidade, ou seja, há uma única igreja. 20 de Atos, versículo 28. Certo, irmãos? 1 Coríntios 12, 28, 15 de Efésios 9 e Efésios 1, 22. Então, se há uma única igreja, quem é essa igreja? É a Assembleia? É a Congregação? É a Batista? Não. Essas são instituições onde a igreja, a reunião de pessoas se reúnem. Quando essas instituições se corrompem, nós temos que sair para fora. Por isso que a palavra igreja também quer dizer saindo para fora. Eu quero dizer para vocês que a instituição que nós conhecemos e que nós estamos falando dela, ela está se corrompendo. E aqueles que são de Deus verdadeiramente sairão para fora. No seu tempo, na sua hora, no seu momento. E aqueles que ali ficarem, por certo, Deus vai despertá-los de alguma forma. Até já me falaram para mim parar de fazer esses vídeos sobre isso, porém eu me sinto com uma responsabilidade, como um atalaia, que deve sempre anunciar ao povo de Deus aquilo que está acontecendo. E eu sei que o que eu estou falando tem fundamento, é realmente aquilo que está ocorrendo no momento atual. Entende, irmãos? Nós podemos ver isso desde o período antes de Cristo, que a verdadeira igreja pode ser identificada desde os tempos mais remotos, antes mesmo da aliança com o próprio povo de Israel. Personagens como Abel, Enoque, Noé, irmãos, são exemplos disso, pois amavam ao Senhor e se distinguiam da perversidade, da maldade, da impiedade das pessoas do seu tempo. Eles já faziam parte de um corpo, se reunidos num só corpo, mesmo distantes, não é, irmão? Outro exemplo interessante é do rei Melquisedeque, que
também era sacerdote, não é? E que mesmo num tempo onde o politeísmo era esmagadoramente predominante, irmãos, aleluia, ele já era sacerdote do Deus Altíssimo. Nesse tempo também Deus chamou Abraão e fez promessas a ele com relação à sua descendência. E nós devemos lembrar, irmãos, sempre desses assuntos. A partir daí, salvo exceções raras, muitas das vezes a igreja estava concentrada especialmente na nação de Israel. Nesse período ela cumpria então, irmãos, uma série de rituais e ordenanças e símbolos que apontava para Cristo, para o próprio Cristo. Entende? Mesmo em tempo de grande apostasia dentro de Israel como nação, o verdadeiro Israel, o verdadeiro Israel que estava ali, que era Israel que servia a Deus, né? Israel que estava na comunhão com Deus. E nós não podemos dizer que todo Israel se corrompeu, que tinham muitos que serviam a Deus, irmãos. E hoje também, eu não quero dizer que toda essa denominação a qual nós pertencíamos se corrompeu. Tem muitos aí que estão inocentes, até do ministério. Inocentes no sentido assim, não estão muito crendo, não é que estão inocentes. Ainda não estão querendo acreditar, lutam. Eu vou dizer por quê. Porque estão muitos anos e fica difícil, eu sei, eu não posso dizer que não fica. Porém, irmãos, é momento de nós nos desprendermos. É momento de nós entrarmos nessa comunhão dessa igreja, que quer dizer unidade em Cristo, cuja cabeça é Cristo. Essa igreja do Novo Testamento, essa igreja que é uma aliança com Cristo e fez cumprir as promessas do Antigo Testamento. Ela não é uma congregação ou uma assembleia ou outra igreja qualquer. Ele é o próprio Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Se você está num lugar onde você se reúne com o povo, mas você está se reunindo com o povo em Jesus Cristo, você está na igreja de Cristo. Está entendendo? Então, meus queridos, então nós não podemos também falar que são todos farinhas do mesmo saco, mas quero deixar claro que realmente, irmãos, essa instituição, essa federação, ela foge totalmente dos preceitos doutrinários, até mesmo do próprio saudoso Luís Franciscon, que não queria que a igreja se tornasse um Vaticano. E hoje, literalmente, a congregação cristã é um Vaticano e está, quer você queira, quer não, ligada também a um compromisso com essa federação, que a faz também parecidíssima, ou como se fosse uma irmã gêmea do próprio Vaticano. Agora, eu não vou aqui entrar mais em detalhes, quero parar por aqui, certo, irmãos? Porque nós sabemos que tudo isso que está escrito aqui na Palavra de Deus está se cumprindo, nós estamos vendo a totalidade da Palavra de Deus se cumprindo e uma igreja que é verdadeira saindo da Babilônia para se reunir em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que eu vou ter que estar tudo junto num lugar só. Porque às vezes eu sou uma igreja, você é outra, outra é outra. Nós não vivemos, nós gostamos de viver socialmente com as pessoas. Então, meu caríssimo irmão, que está sem o ministério porque te tiraram injustamente, comece a praticar isso que eu estou falando. Oração, jejum, busca de conhecimento bíblico e faça o teu trabalho, porque o dom que Deus te deu é sem arrependimento. Se você é um ancião, você continua sendo ancião. Se você foi um cooperador, você continua. Então somente faça conforme está escrito na palavra de Deus e você realmente verá a prosperidade e almas que estão saindo dessas grandes instituições,
Não quero dizer que todas estão contaminadas, pelo amor de Deus, conheço muitas que não. Porém, eu creio que a direção, a cúpula já está fora há muito tempo. Chegou o momento de o Senhor despertar aqueles que estão dormindo para a salvação que prestes está por vir. Deus abençoe a todos. Espero que vocês aproveitem o que eu falei, repassem e fiquem firmes em Jesus Cristo. E você que está fazendo cultos na sua casa, no seu lar, continue, porque Deus vai prosperar esse trabalho, tenho certeza. Isso é feito com amor, é feito dentro das Escrituras, não tem nada que possa impedir o crescimento daquilo que é feito dentro da linhagem, das linhas escriturais e dentro do desejo de Deus. Sempre haverá a manifestação do seu Espírito Santo para que você, irmão e também irmã que está ouvindo esse conselho, possa se alegrar, saber que nada está perdido, porque a tua fé não está naquele nem no outro, mas a tua fé está em Jesus Cristo. Ah, mas como é que fica o meu filho, a minha esposa que ainda não entendeu? Fica tranquilo, você vai orar, pela tua sinceridade as escamas cairão dos olhos daqueles que têm que cair. Deus que vos abençoe, que a paz e a graça de Jesus Cristo e esse conselho sagrado reine em nós para todo sempre. Amém e amém.